São 7h31. A professora Adriana Caran é reitora do Centro Universitário Neopet, em Curitiba, e pesquisa e inovação universitária. Ela, inclusive, participou recentemente de uma semana de imersão no Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, no México, para conhecer um novo projeto pedagógico para as universidades. E é nossa convidada hoje no estúdio aqui do TNews para conversar sobre ensino superior. Um bom dia, obrigada por aceitar o convite. Bom dia, Roberto. Uma satisfação estar com vocês. Bom, eu vou começar perguntando, em termos gerais, né? Por que e de que forma as instituições de ensino superior hoje no Brasil estão repensando os modelos educacionais que são adotados até hoje? Bom, nós estamos repensando os modelos educacionais porque a sociedade mudou, né? Mudou intensamente, porque nós passamos ao longo dos últimos anos, né? Final do século passado para o começo desse século, os últimos 20 anos têm sido anos de profunda transformação, né? Uma transformação que aconteceu por conta das tecnologias que promoveram, né? Conexões diferentes e nunca imaginadas, né? E que provocaram mudanças no mundo do trabalho, mudanças em possibilidades de realização, de conexões e que mudaram, enfim, né, não só a possibilidade de realização de conexões e de trabalho, enfim, e de projetos e tudo mais, mas também mudaram, em especial, a necessidade de competências, né? E quando a gente pensa que nas universidades a gente está desenvolvendo as competências, né, e as pessoas capacitadas e o capital humano da sociedade para que a gente possa trabalhar e possa fazer o desenvolvimento do país, né, e da cidade, das empresas, a gente, enquanto instituição que faz isso, né, a gente precisa repensar, né, repensar o currículo, repensar as competências que a gente desenvolve e repensar como que a gente faz tudo isso também, né? Então, estamos passando, e não são só as instituições brasileiras, são as instituições do mundo inteiro que hoje repensam e reconstroem os seus modelos educacionais. Para a gente entender como é que isso está acontecendo, num primeiro momento, você falando, eu fico pensando com relação à oferta de cursos, que tem uma mudança muito rápida. Hoje a gente vê nas diferentes faculdades e universidades, centros de ensino superior, ofertas a cada ano diferentes de cursos novos que vão entrando, cursos que já são tradicionais, mas que ganham outra formatação. Um exemplo simples, o da própria comunicação social, as engenharias, né? É que você vai buscar as grades hoje, né, com as ofertas de cursos nas universidades. Eu passei e acompanhei um pouco, porque eu tenho filho, como você falou que também, sim, né? Sim. Ingressando agora na universidade. Então, essa busca pelos cursos me mostrou o quanto, nos últimos anos, houve uma alteração muito, muito na essência do que é oferecido, e eu imagino que, logicamente, pautado pelo mercado de trabalho. Como é que foi isso, né? A gente foi de um leque de cursos tradicionais, convencionais, vamos dizer, até 30 anos atrás, hoje para cursos de profissões que a gente nem imagina que existam, mas que o mercado já tem essa demanda. Como é que vocês sentem isso dentro da universidade? É exatamente isso que você disse, né? Se antes a gente tinha um conjunto muito pequeno, né, Roberta, de profissões, hoje a gente tem uma infinidade e muitas vezes, mas continuamos ali ainda, né, com algumas áreas, de algum modo assim, né, você tem alguns começos, né, que continuam, né, como base comum de cursos e de formações, mas as aberturas de possibilidades de atuação profissional hoje, mesmo na comunicação, como você disse, né, são inúmeras, né? Então você tem hoje realmente uma infinidade de possibilidades. E aí, né, também modelos que vão oferecendo para o estudante a possibilidade, a oportunidade de dar o seu sabor também, né? Ou orientar a formação do curso de acordo também com essa necessidade que ele tem ou com o seu interesse também, né? E entendendo, né, que a formação da pessoa e do profissional hoje já não é mais uma formação que se encerra na universidade, né? Se antes a gente pensava que existia um ciclo de eu tenho, né, a pessoa nasce, vai para a escola, né,
né, antigamente, né, dos 6 anos até os 21, cumpria um ciclo. E aí ia para o mundo do trabalho, trabalhava, se aposentava e parava. Né? Hoje já não é mais assim. Né? Hoje a gente nem encerra com o curso universitário a questão da formação e nem o trabalho com a aposentadoria, porque as pessoas simplesmente não se aposentam mais. Né? Exatamente. Né? Às vezes se aposentam, mas continuam ativas de alguma maneira. Exatamente. Né? Então você tem um ir e vir. Né? E se a gente pensa que existe o tempo de vida das pessoas aumentou, né? A gente tem uma longevidade muito maior das pessoas. Portanto, todos nós passaremos aí por inúmeras formações, inúmeras atividades diferentes dentro da própria profissão da gente. Né? Eu mesma, eu comecei dando aula como professora, hoje sou empresária, atuo como pedagoga, como educadora, mas também trabalho com investimento, sou investidora anjo. Então, olha lá, né? Eu tenho inúmeras atividades, né? E tenho serviço voluntário também em atividades educacionais, mas que exigem outras competências. Então, a gente vai, ao longo da vida, desempenhando outras atividades e que vão fazendo o quê? Exigindo novas competências. À medida que são exigidas novas competências, as pessoas vão buscar educação. E quando você fala assim, ok, né? São novas competências, você vai buscar educação. Vai sempre buscar educação formal? Né? A educação formal no sentido assim, vai sempre buscar um curso de graduação ou um curso de pós-graduação? Nem sempre, né? Eu vejo hoje a caminhada educacional da pessoa como uma caminhada mesmo, uma jornada de vida. Então, em um determinado momento, haverá a graduação, em um outro momento, haverá um curso muito rápido para aprender uma competência, né, ou uma habilidade ali assim, muito precisa para resolver um problema ou uma situação pontual. Em outro momento haverá uma imersão em alguma situação prática ou um desenvolvimento até espiritual para poder trabalhar com demandas mais complexas do mundo e do trabalho. Em outro momento haverá uma mentoria, em outro momento haverá uma pós-graduação e a gente as pessoas vão fazendo um mix de formações ao longo da vida. Então, muda, né? Uma coisa que me chamou a atenção e seria interessante ouvir você a respeito, são duas conexões diferentes que eu percebo hoje nos cursos superiores. Uma é a conexão das universidades, faculdades brasileiras com instituições de ensino superior no exterior, que é algo que é muito mais amplo do que era antigamente. Não se estuda mais fechado e voltado ao mercado nacional. Você busca referências e faz intercâmbios, e não naquele sentido, o intercâmbio convencional, nem sempre assim, mas trabalha-se em conjunto com instituições de outros países. E a outra é a conexão entre cursos de áreas diferentes. Antes, inclusive, os campi eram muito definidos, né? As ciências biológicas, aqui é só a área de comunicação, ali é só a área de ciências jurídicas. E hoje se percebe uma conexão entre cursos, inclusive no desenvolvimento de projetos multidisciplinares dentro das universidades, e essa visão não tão engessada de eu faço um curso para sair com esse título e trabalhar exatamente assim. O exemplo, eu vou fazer direito, eu vou ser advogado. Não vou transitar em outras áreas da universidade durante o curso. Não existe mais isso, né? Não. Então, se misturou muito e se trabalha de uma forma mais inteligente essas conexões, não? Exatamente. Isso. Então, eu vou responder nessas duas partes das conexões que você falou, né? E tudo isso é possibilitado por esse mundo que se conectou pelas redes de comunicação, né? E também, então, em relação às universidades que trabalham de maneira mais compartilhada, hoje realmente não existe mais a condição da gente entender ou pensar que uma universidade consegue ou deve trabalhar de maneira isolada. Por quê? Porque é nesse compartilhamento que vem a riqueza. Se o mundo e as possibilidades de atuação do meu estudante na UPET são globais, eu preciso estabelecer essas conexões, porque eu posso oferecer, a partir dessas conexões, possibilidades, inclusive, de integração do meu estudante com outras universidades e com outras realidades. E outras realidades internacionais e outras realidades
inclusive nacionais. A UPET, por exemplo, participa, né, ela estabelece relações com instituições internacionais, com a própria TEC de Monterrey, como a gente, né, como a gente está falando hoje, e também com instituições do Brasil. Nós participamos de um grupo de cooperação que chama G7, mas que de fato são 9 instituições no Brasil, e com essas 9 instituições espalhadas, né, pelo Brasil todo, nós começamos a estabelecer cooperação. Então, nós temos um projeto de mobilidade estudantil, então os nossos estudantes podem fazer um semestre nas outras universidades. Olha que legal. A gente pode também, já começa a realizar disciplinas em conjunto, troca, né, de professores, essa troca pode ser uma troca física de professores que visitam e viajam as outras instituições, ou pode ser também, mediado por tecnologia, uma troca, né, e um intercâmbio em aulas online. Então, produção científica, colocar alunos em trabalhos, né, que você parte de problema, pesquisa e extensão, exatamente, né? Trabalhar em conjunto e não como concorrentes, né? Como se via antigamente, as universidades eram concorrentes, hoje elas são parceiras, né? Exatamente. E isso reflete muito do próprio mundo corporativo, né? Se antes nós víamos nos imaginávamos todos, né, concorrentes, hoje a gente percebe que o mundo é tão complexo e as dimensões e as competências, né, muitas vezes são tão específicas, ou cada um pode contribuir com um pedacinho das competências para resolver e para fazer algo muito maior, por que não reunir, né? Então, essa experiência que a gente tem tido, por exemplo, nessa rede de cooperação no Brasil, tem mostrado para a gente que é possível, sim, cooperar, né? Existem, claro, né, ambiente concorrencial, muitas vezes, que você trabalha, mas a gente pode também, né, subir um pouquinho, né, esquecer o ambiente concorrencial ou continuar concorrendo em alguns lugares, né, em uma dimensão você é concorrente, mas em outra você também pode parcerizar. E aí ganham todos, né, porque quando ganham todos, ganha o mercado, ganha o aluno e ganha a própria instituição também. Porque a gente ganha qualidade, ganha possibilidades maiores de atuação. Isso aí, com relação a metodologias de ensino, né? Isso não é uma discussão das instituições de ensino superior apenas, é de toda a educação, em todas as suas etapas, né? Os modelos de aula, de sala de aula, de laboratório, de como apresentar o conteúdo para gerações que, sem generalizar, porque cada estudante, cada pessoa tem um perfil com relação ao aprendizado. Mas, em geral, gerações que são muito conectadas, que têm acesso a muita informação com bastante facilidade, disruptivos e tal, mas que têm dificuldade de aprofundar conhecimentos com leituras mais densas ou com aulas muito expositivas. Como é que isso impacta o ambiente de sala de aula dentro das universidades? Bom, nós temos feito, né, assim, ao longo do tempo, realmente a gente tem percebido, né, uma mudança nesse aluno. E também, né, ao mesmo tempo em que a gente percebe uma mudança nesse aluno, a gente percebe também uma mudança na necessidade de formação e de desenvolvimento de competências diferentes. Se antes as competências o próprio mundo, né, se satisfazia com uma formação da escola, né, ou da universidade, que entregava pessoas que dominavam conceitos e conhecimentos, hoje uma empresa ou a própria sociedade, ela já não consegue admitir que uma pessoa saia da universidade sem que ela tenha um conjunto de conhecimentos, de habilidades, né, e de comportamentos também para resolver soluções que são situações mais complexas. Então, quando a gente traz essa complexidade de situações que precisam ser resolvidas no mundo do trabalho ou na sociedade, muda o jeito que a gente precisa trabalhar na escola e muda o jeito que a gente trabalha na universidade também. Não adianta absorver conteúdo e não conseguir ter o raciocínio para conseguir solucionar questões, né, práticas. Exatamente. Então, a gente precisa, na própria universidade e na escola,
trabalhar, né, além da dimensão do conhecimento, né, além da dimensão do aprender, no sentido, né, do conhecimento, você também precisa na universidade e na própria escola organizar situações em que esse conhecimento possa ser colocado em prática, organizar situações em que o aluno possa estruturar o seu pensamento e estruturar o seu pensamento para fazer soluções para problemas que sejam problemas complexos. Por exemplo, né, na própria TEC de Monterrey, e é algo que a gente, na UPET e em muitas outras instituições também, a gente vem explorando essa iniciativa, que é a aprendizagem baseada em desafios, né? Algumas instituições falam aprendizagem baseada em problemas, eu gosto mais da aprendizagem baseada em desafios, né? Então, as instituições, a gente busca nas empresas os desafios que elas têm. Por quê? Porque eu preciso trazer do mundo corporativo, do mundo empresarial, o desafio que o aluno vai viver quando ele chegar lá. Então, a gente traz, em parceria com as empresas, os desafios que os alunos vão viver na empresa depois. A formação atendendo à demanda do mercado, a demanda real do mercado de trabalho. Exatamente, né? Então, esse desafio, ele mobiliza muita coisa, né? Ele mobiliza o conhecimento do aluno, mas ele não mobiliza só o conhecimento, porque esse conhecimento vai precisar ser organizado para resolver aquela situação. E ali, né, com metodologias que os professores, que são especialistas na metodologia, na didática, com metodologias diferenciadas, eles vão desenvolvendo a capacidade do aluno de resolver aqueles, né, de resolver aqueles desafios. E à medida que eles vão resolvendo os desafios, eles também vão aprendendo. E o professor vai apresentando o conteúdo para o estudante, também à medida que ele vai sendo necessário. E me diga, né, o que é mais forte, né? Você precisar do conteúdo, né? Aprender um conteúdo quando você precisa dele, ou alguém te entregar um conteúdo quando você não está precisando dele, né? Então, é muito mais forte, muito mais relevante e significativo, né? Então, a gente diz assim, né, que a gente precisa juntar 3 coisas, né, quando você está trabalhando com educação, né? Você precisa juntar a cabeça, a mão e o coração, né? Então, quando você consegue... Que legal isso, gostei. E é tão antigo, porque é do Pestalozzi, que é um educador lá suíço, muito, né, do começo, assim, um precursor, um pioneiro de educação, de uma educação mais hands-on, né? Então, não pode ser mais um ensino, né, uma educação tão cerebral, né, que só olha, né, o conteúdo e a aprendizagem exclusivamente de conteúdo. Sem saber muito bem como vai aplicar aquilo, exatamente, né? E, por exemplo, uma aprendizagem baseada em desafios, ela consegue mobilizar tudo isso, inclusive o coração, né? Porque o coração é a vontade, a atitude, o desejo de solucionar uma situação, né? Uma impressão que fique, me corrija se não tem nada a ver isso, mas é uma impressão que eu tenho a respeito dos cursos superiores em geral, é de que antigamente se buscava o caldo canudo, né? Você ter aquele título ou diploma te garantia trabalhar numa área determinada, e que isso hoje já não faz muita diferença. O que interessa é o que você vai aprender, e não o título que você... Inclusive pessoas que cursam uma determinada graduação, mas o objetivo final daquele estudante não é trabalhar exatamente com o que é convencional naquela área de atuação. Sim. E simplesmente aprender aquele conteúdo para ajustar uma demanda específica ou um projeto específico pessoal daquele estudante como profissional, né? Sim. Então, o valor do diploma, claro que existe um valor no diploma, mas não é o mesmo que era antigamente, né? Exatamente. Antigamente as pessoas iam para a universidade, né? E o diploma era muito importante, né? Inclusive para os empregos, né? E para as posições, para os processos de recrutamento. Tem que ser profissional formado na área X, né? E pela universidade X também, né? E às vezes só isso bastava para uma contratação. Sim. É formado nesse curso, nessa universidade, atende a vaga. Hoje isso não acontece. Hoje você vai buscar entender aquele profissional, o perfil dele, o que ele é capaz de fazer com o que aprendeu, né? Exatamente. O histórico dele, né? O portfólio de realizações. E as conquistas, né? Conquistas e tudo que ele exatamente o que ele é capaz de fazer. E por isso, né? Essa preocupação que as universidades precisam ter de fazer ao longo da formação, enquanto os estudantes estão em formação,
trazer essa capacidade dos estudantes já fazerem, né? E não só acumularem o conhecimento para que estejam preparados para fazer algum dia, né? Não, eles já têm que fazer durante a universidade, porque senão eles vão chegar no mundo do trabalho e não vão estar preparados para atender essas necessidades que o mundo do trabalho tem, né? São 7h51, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, mas já voltamos com a continuidade da entrevista. Já, já. São 7h53. Hoje tem entrevista aqui no estúdio com a professora Adriana Caram, reitora do Centro Universitário Uniopet, em Curitiba, pesquisadora da área de inovação universitária. Participações de ouvintes que vão chegando. O Marcos Teles mandou de Cascavel a mensagem. Que participação ótima no programa de hoje, está gostando. O Tiago está dizendo que hoje é o aniversário dele e está pedindo para mandar um abraço. Ele que é de Londrina. Feliz aniversário, Tiago. O Vinícius, bom dia, estamos indo para o trabalho, escutando a T, em Fazenda Rio Grande, e outras participações que vão chegando aqui. Retomando a conversa, a gente falou bastante coisa já, mas uma questão que não pode faltar é a pós-pandemia, ou quase pós-pandemia, e os efeitos disso, né, nas universidades. Foi um período muito complicado de isolamento social, quase 2 anos aí de aulas remotas, um desafio para as universidades. Então, eu queria que a professora contasse como é que foi a experiência ali na Uniopet, como que hoje se vê, inclusive nesses intercâmbios de conhecimento que se faz, e quando você conversa com outras universidades, não só brasileiras, mas de outros países, a respeito de como as universidades precisaram amadurecer do ponto de vista da tecnologia para transmissão, o que fica de herança nisso e como é essa retomada agora com as aulas presenciais. Tá certo. Nossa, foi um momento de intensa aprendizagem para todos nós, né? Para todos nós mesmos, né? Para a universidade, para o aluno, para o professor, para a sociedade, enfim, né? Eu acredito que algumas universidades, né, que como nós já vinham vindo numa tocada, né, já tinham experiência de usar tecnologia para aprendizagem. E esse movimento foi um movimento um pouco mais rápido, né, e menos dolorido, mas ainda assim dolorido. Eu acho que a gente não pode dizer que foi fácil, tranquilo para todo mundo, né, não foi, ou para alguém, não foi. Mas aprendemos todos e muitos paradigmas quebrados, né? Muitos preconceitos também de que não dá para aprender. Dá para aprender sim, é possível aprender, né? Agora, também aprendemos que a presença física ela é enriquecedora para construir alguns tipos de conhecimento, né? Que o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que você aprende muitas vezes na relação com o colega, na relação com o professor, ele precisa e exige a presencialidade. Então, o que fica, né, desse trabalho, desse movimento todo? Que a tecnologia, ela continua forte, né? Que o tempo e a valorização do tempo, ela ganha uma outra... O tempo ganha um outro valor, né, para as pessoas. Então, eu acho que as universidades já não podem mais imaginar que podem pedir para um estudante falar assim, olha, vem aqui assistir uma aula presencial, em que o professor vai chegar aqui, vai falar, porque o aluno vai chegar e falar assim, por que você não me deixou ficar em casa fazendo... Se era, né? Só para ouvir? Se era só para ouvir, por que você não fez isso de outro jeito? Porque podia ser mais fácil, eu não precisava me deslocar. É muito parecido com o que está acontecendo no mercado de trabalho. As pessoas já não veem sentido em algumas atividades presenciais na sua agenda de dia a dia. Algumas reuniões, algumas atividades de diferentes ramos, né, de trabalho. Por que não faz remoto? Isso aí. Para que viajar até lá para fazer um encontro de 50 minutos? Faz por videoconferência. Eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Então, o que vai acontecer? O que fica, né? Fica essa valorização do deslocamento, né? E da ida do estudante para o ambiente universitário como um momento em que a gente vai aproveitar para desenvolver outras competências e que a gente tem que aproveitar para fazer de um jeito diferente, né? Esse é o desafio.
porque isso significa, muitas vezes, desconstruir o jeito que todos nós estamos acostumados, né? E por mais que o estudante diga, eu quero um ambiente diferente, eu quero um jeito diferente, isso significa também que ele precisa assumir uma postura diferente, que ele precisa se preparar em casa para estudar, que ele precisa chegar na universidade, que ele precisa, né, ter uma postura mais ativa, que ele não vai poder ficar quieto, né, parado, que ele vai precisar participar das atividades. Então, implica em toda uma mudança, inclusive de estrutura física das universidades, né, da troca de mobiliário, enfim, muita coisa que precisa acontecer. Mas eu acho que isso é muito bacana, né? Eu gosto muito disso, porque eu acho que esse é um caminho que leva para resultados melhores e para uma evolução da educação. As aulas presenciais já foram retomadas na Uniopet? Já foram retomadas. E vocês tiveram durante a pandemia, a gente sabe que em várias universidades, faculdades, isso aconteceu, de estudantes que passaram no vestibular e acabaram trancando o curso, porque não conseguiram iniciar as aulas presenciais logo no primeiro ano de faculdade. Exatamente. Ou de estudantes que nem conheciam pessoalmente os colegas. Como é que foi esse reencontro agora? Nossa, a gente tem, assim, uma sensação, assim, de alegria deles, né? E não só deles, né? Nossa também. É muito bom poder voltar. E com todas essas lições aprendidas, né? Acho que a humanidade toda aprendeu e valorizou, né, muitas coisas que não valorizava antes. E, né, claro que houve um sofrimento aí, né, de muitas coisas, mas é na dor, muitas vezes, que a gente aprende algumas coisas. Mas eu não tenho dúvida que saímos, né, desse momento aí de crise e de pandemia fortalecidos e que precisamos. A gente não pode, a gente tem que honrar também todo esse momento que a gente passou com alternativas e com uma evolução da educação, né? A gente não pode, em hipótese alguma, pensar que a gente volta... Né? Não pode ser igual, né? Você nunca pode ser igual, porque senão você desmerece, né? Você coloca a perder tudo que foi vivido, Então, acho que são momentos aí, né, que a gente passou e que mas eu sempre vejo com bons olhos, assim. Eu gosto gosto do que vejo como possibilidades para a gente, para o futuro da educação, desde que, né, todos nós e aí todos os envolvidos mesmo, né? Não é só a universidade, não é só o professor, não é só o aluno, não é só a empresa, porque a empresa precisa estar junto da universidade para trabalhar com a gente também, né? Somos todos nós juntos fazendo uma educação melhor, né? Fazendo uma formação melhor. Maravilha, são 8 horas, agradeço muito pela sua presença e participação aqui. Professora, pesquisadora Adriana Caran, reitora da Uniopet, que veio conversar ao vivo hoje com os ouvintes do TNews. Muito obrigada. E eu convido vocês, hoje a gente vai fazer uma participação, né, uma apresentação das aprendizagens que a gente teve na TEC de Monterrey no YouTube, no canal da UPET, hoje à noite, às 7 horas da noite. E eu também tenho no meu perfil do LinkedIn, Adriana Caran, eu tenho também um pouco, né, da minha experiência ali que eu contei sobre a TEC de Monterrey, dia a dia, fiz um diário, meu querido diário. E aí eu fui contando um pouquinho das minhas impressões, então quem é da educação pode acompanhar também, não só quem é da educação, quem é da empresa também. O link daqui a pouquinho vai para os stories então, do canal Uniopet, lá dos stories do TNews. Obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigada pelos ouvintes, pela audiência e companhia. Amanhã às 6:50 estarei de volta. Até lá.